Olá, meus queridos irmãos e irmãs, com muita alegria cumprimento a todos através de mais um estudo da Palavra de Deus. Gostaria, antes de iniciar essas considerações, de convidá-los para uma palavra de oração. Senhor Deus, muito obrigado por mais essa oportunidade de abrirmos a Tua Palavra, podermos compreendê-la, podermos vivenciá-la e especialmente termos a oportunidade de ensinar para as pessoas que estão ao nosso redor, cumprindo assim cada um de nós com a missão de compartilhar desta missão do ID e todos alcançarem a Tua vontade através da prática e o exercício da Tua Palavra. Nos abençoe, nos guarde, nos proteja, nos guie, perdoe nossos pecados e faltas. É o que te suplicamos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Hoje, lição 7. Senhor de judeus e gentios. Judeus, por que será? Reparou para refletir sobre isso? Por que Deus chamou uma nação específica? Chamou alguém para fundar uma nação específica. Observe, Abraão, o pioneiro da raça eleita, a título de uma nação especificamente falando, morava lá na Mesopotâmia, no sul da Mesopotâmia, em Ur dos Caldeus, a que se tornaria a futura Babilônia. Ele sai dali e vem num êxodo em direção à Terra Prometida, onde se encontraria com Jó. Ao passar pela Síria, deixaria o primeiro discípulo da fé estabelecido ali, e depois se encontraria com Melquisedeque na Terra Prometida. E teria toda uma relação de viagem até o Egito, voltado, se estabelecido, uma relação pacífica, de bênçãos com muitos povos, como também enfrentou lutas e foi obrigado a combater outros povos. Depois, lá na frente, vimos Moisés no segundo êxodo, tirando o povo justamente do Egito, levando de volta à Terra Prometida, aonde relação com povos, alguns abençoados, outros amaldiçoados, uns pacificamente conquistados, outros ostensivamente combatidos. Ali na Mesopotâmia, quando Deus chamou Abraão, o código genético melhorado, o que tinha resultado de bom na raça caída, estava lá. E o nome dele, Abraão. Por isso Deus o chamou. Para que desse indivíduo pudesse nascer um povo especial, uma raça especial. Não significa que todos teriam essa mesma qualificação genética de Abraão. Numa ninhada, mesmo de cachorrinhos, não são todos iguais. Os filhos dos humanos também não são todos iguais. Muitas vezes, num monte de lixo nasce um cravo. E às vezes, num berço de ouro nasce uma ferrugem. Infelizmente, essas coisas acontecem, fazem parte desse planeta. Mas aqui no livro de Isaías, no capítulo 42, o verso 6, nos diz o seguinte:
Eu, Senhor, te chamei em justiça. Tomar-te-ei pela mão e te guardarei, e te farei mediador da aliança com o povo e luz para os gentios. Aqui estava se referindo ao Messias, que ele tomaria pela mão e o conduziria, o protegeria, para que ele pudesse fazer aliança com o povo que Deus escolheu a partir de Abraão, aquela genética, para que ele pudesse fazer uma nova seleção nessa ninhada do povo de Deus, dos dias de Cristo, e que automaticamente servisse de luz para os gentios. Mas observe que dos 33 anos e meio que Jesus passou aqui na terra, 30 anos ele passou na Galileia dos gentios e lá no Egito. A maior parte do trabalho extraoficial, extraministerial, porque sabemos que o ministério oficial dele foi do batismo ao Calvário. Mas fora desse período, ele estaria trabalhando com os gentios. E um período até apagado, quietinho, que ninguém sabe que parte do planeta ele esteve andando e passeando, e pregando, e trabalhando, e curando. Sabemos que o trabalho dele foi para salvar o mundo, que o texto é muito claro. Deus amou o mundo de tal maneira. Ele não veio por causa de uma raça específica. Veio para o que era seus e os seus não o quiseram. O propósito foi selar essa aliança com os escolhidos que Deus havia feito lá a partir de Abraão para cá, que estaria filtrando a raça toda do planeta, a raça caída, para se transformar numa raça eleita. E lamentavelmente a raça escolhida nacionalmente caiu, falhou. E esse evangelho foi estendido justamente ao mundo gentio. E a raça escolhida por Deus então, anteriormente, através agora do evangelho cristão pregado à raça eleita remanescente, que eram os gentios, essa raça escolhida anteriormente teria a oportunidade de fazer parte da raça eleita agora desta forma, através de Cristo. Por isso o tema dessa semana: Senhor de judeus e gentios. Segundo tema: alimentar os famintos. Aqui nós vimos Cristo numa região praticamente de judeus, e aparece em volta dele, segundo o texto de Mateus 14, de 1 a 21, cerca de 5.000 homens, mais mulheres, mais crianças. Quer dizer, óbvio, dá para fazer uma conta mínima entre 10 a 20.000 pessoas aglomeradas em volta de Cristo, considerando o público todo. Só homens eram 5.000. Um detalhe curioso que aparece nesse relato bíblico é que no momento de alimentar aquelas pessoas, que os apóstolos queriam que Cristo dispensasse as multidões, porque elas estavam famintas e precisavam se alimentar, Cristo pergunta o que tinha ali. E eles falaram de pães e peixes. Um cardápio até curioso, né? Peixe, inclusive, depois da ressurreição, Cristo consumiu o peixe. Algo muito especial tem no peixe. Principalmente o peixe caipira, né? Pego lá na natureza. E aqui Jesus alimenta, então, toda essa população com pães e peixe. E é curioso que eram 12 apóstolos, e a Bíblia relata 12 cestos. Cristo pediu que a população toda se sentasse e que os 12 apóstolos servissem toda essa população aglomerada. E esses 12 cestos, um deles tinha peixe, um deles tinha pães.
ele começou a tirar pão de dentro do que tinha pão e peixe de dentro do que tinha peixe e foi compondo os outros cestos. E aquele cesto não parava de aumentar, os dois que ele começou a tirar. E os outros se tornaram cheios. Quando os 12 cestos estavam cheios, eles saíram para servir. E os cestos não abaixavam. Ao final, o que sobrou foram 12 cestos cheios, conforme o relato bíblico, do que sobrou. Os pedaços de pães, os peixes. Interessante que, segundo a tradição judaica, o Messias viria numa Páscoa e com a sua vinda, acreditava-se que ele reintroduziria a bênção do maná sobre o povo. Ele se identifica como o pão da vida, o pão que desceu do céu. Ele, na última Páscoa, deixa o seu corpo como representado pelo pão e o seu sangue representado pelo vinho. Ele se tornou o maná vivo, o pão vivo que desceu do céu para o povo. A tradição mostrava uma coisa que a realidade mostrou outra muito maior. Infelizmente esperavam um cumprimento físico daquelas profecias e veio um cumprimento espiritual. Esperavam um tipo de reinado e ele mostrou outro tipo de reinado. E o que eu e você estamos esperando? Para entendermos o significado do reinado de Cristo em nossas vidas. Terceiro tema, Senhor de toda a criação. Ao analisarmos Mateus capítulo 14, de 23 a 33, após aquele milagre fantástico da multiplicação de pães que alimentou milhares de pessoas, todos queriam conclamá-lo como rei, porque de uma maneira maravilhosa, milagrosa, ele fez algo que só o pão que desceu do céu lá no antigo Israel, no Êxodo, pôde manifestar tal coisa. Isso sem falar nas curas, que por onde ele passava ele ia fazendo curas, pregava e curava, e agora alimentava as pessoas. Todos compreenderam que ele tinha características divinas, e para que mais perder tempo, a não ser estabelecê-lo como rei. Quando Cristo percebeu que o inimigo poderia estar usando aquela situação para prejudicar a obra do Messias como de fato deveria ser feita, ele imediatamente chamou os discípulos e ordenou severamente que eles entrassem no barco e passassem para o outro lado do mar. Foi uma ordem severa, não tinha conversa. E eles ficaram sem entender, mas o senhor não vem conosco? Não, eu vou orar. Ele saiu e foi para o monte orar, e os discípulos entraram no barco, obedeceram e seguiram. Imagine que eles, ao entrarem no barco e seguirem viagem, obviamente, o que seguiu comentando foi sobre essa primeira multiplicação dos pães. Que coisa fantástica! Cristo se retira, vai para o monte orar. Quando terminou a sua oração, desceu já à noite, curiosamente, vai a pé sobre o mar, caminhando em direção aos apóstolos, que estavam já em alto mar, nessas alturas do campeonato. E quando eles perceberam Jesus se aproximando, ficaram bastante confusos, porque era noite. E conforme
crenças mundanas que sempre existiu, das mentiras pregadas por Satanás, eles ali pensavam que estavam vendo um fantasma. Até que Cristo então conversa com eles, se identifica, e Pedro, de imediato, pediu: mas então, se é o Senhor, me chame, para que eu vá até o Senhor. E Cristo chamou e ele foi. Enquanto ele olhou para Cristo, ele andou sobre as águas também. Pedro, Cristo com uma mente absolutamente desbloqueada, estende essa oportunidade a Pedro momentaneamente, para que ele também pudesse fazer o mesmo. E ter o domínio original que Deus havia concedido um dia aos nossos primeiros pais. Dominar sobre tudo, sobre as águas, sobre o que tem nas águas, sobre a terra, sobre o que tem na terra, sobre a natureza. E Pedro sentiu isso por uns momentos. Mas quando ele deixou de olhar para Cristo, para olhar para os discípulos, para se exibir, ficou igual a capivara, afundada, só com o nariz de fora. A capivara, ela anda na água suja, na água limpa. E tem gente que fica assim, igual a capivara, né? Na lama do mundo, na lama do pecado, só o narizinho de fora. Mas não pode deixar da mão de Cristo. Se deixar, morre. Pedro lembrou disso, pediu socorro e Cristo o levantou. Para depois, num outro dia, está subindo no barco de novo. Fica naquela trajetória, para lá e para cá, para lá e para cá. Uma vida de pecado, uma vida consagrada. Jesus disse que ninguém pode servir a dois senhores ao mesmo tempo. Mas infelizmente, a maior parte do tempo, as fantasias, a cabeça, gira em torno desses dois reinos. Reino de luz, reino de trevas. E muitos sucumbem nas trevas, porque a maior parte do tempo, as suas fantasias, a sua cabeça, as suas escolhas são feitas dentro do reino das trevas, a favor do reino das trevas. Enquanto que Jesus pediu para que nós orássemos, vigiássemos o tempo todo, para que isso se invertesse e pudéssemos ser contados como membros da raça eleita, membros da luz, participantes do reino da luz. Cristo é o Senhor de toda a criação. Pedro, apesar de todas as suas falhas, ele traiu mais que Judas. Ele traiu 3 vezes e se arrependeu o suficiente para concluir a sua missão com a dignidade que concluiu, rendendo honras e louvores ao Salvador. Eu e você temos a palavra de Deus, temos a história de tudo isso e a oportunidade da relação aberta com Cristo, para fazermos mais ainda do que aqueles apóstolos fizeram. Temos mais motivos, mais condições ainda. E em muito breve ainda teremos a companhia benfazeja, de maneira plena, pela chuva serôdia do Santo Espírito, para concluir a obra que Deus nos tem confiado. Quarto tema, o coração do hipócrita. Mateus capítulo 15, verso 1 ao 20, ainda ali, naquela região de Genezaré, encontra uma situação delicada. Vários fariseus, líderes da igreja naqueles dias, se chegam a ele e faz uma crítica dura contra os apóstolos. Senhor, seus apóstolos, eles trocando em miúdo, eles são muito porcos. Eles não lavam as mãos para comer. Veja que essa generalização de que os apóstolos não lavam as mãos
estava extensiva a um código normativo de regras que aqueles fariseus há algumas centenas de anos tinham desenvolvido por tradições terríveis, que lavar mão completa, plena, que considera limpa, tinha que ser seguindo aqueles rituais, aquelas regras que eles criaram. Do contrário, tá porco, tá sujo. Só chegar e lavar assim? Não, não é assim não. Jesus ficou tão indignado com aquilo que bateu de frente com eles. Inclusive, na altura do capítulo 7, verso 11 do Evangelho de Marcos, tem uma palavra que Cristo coloca dentro da ilustração que ele levantou, que é a palavra corban. Jesus apontou para eles e disse: vocês, esses rituais que vocês criaram aí, que lavar a mão tem que ser desse jeito, não sei aonde que vocês arrumaram isso. Meus apóstolos, eles têm sim higiene. Eles, como mortais, fazem como devem ser feitas as coisas. Agora, vocês que consideram lavar isso que vocês estão... Pois fica sabendo que o que entra pela boca não faz mal. O que faz mal é o que sai pela boca. Porque da boca saem os adultérios, as maquinações, saem as más intenções, os adultérios, os homicídios. Fica sabendo disso. Vocês são hipócritas. Sabe por que vocês são hipócritas? Vocês pegaram a lei de Deus, os 10 mandamentos, pegou o 5º mandamento, que é o primeiro com promessa, que a pessoa prolonga a vida justamente por honrar pai e mãe. Vocês pegaram o primeiro mandamento e invalidaram ele por essas malditas tradições que vocês inventaram de corban, oferta ao Senhor, dedicada ao Senhor. Vocês apontam o dedo para as riquezas de vocês e dizem diante do sacerdote: isso é corban. E com isso vocês são desobrigados, segundo a tradição de vocês, a cuidar dos pais idosos de vocês, que morrem às mínguas muitas vezes por causa da avareza de vocês, dessa dedicação tremenda que vocês arrumaram, que no fim nem entrega para Deus e acaba dando para os seus próprios filhos mais tarde. E enquanto vocês dizerem, vocês usufruem do bom e do melhor, porque acham que o povo é bobo. Você está achando que o céu também é assim? Não. Pois o meu pai está de olho em tudo isso. Eu estou vendo o que vocês estão fazendo. Seus hipócritas. Em outras situações, Cristo disse para eles: vocês coam um mosquito e engolem um camelo. E quantos fazem isso? Infelizmente, o coração do hipócrita, ele é meticuloso em prestar atenção demais na vida dos outros, mas absolutamente cego para consigo mesmo. Consegue ver defeito nos outros e não consegue ver os próprios defeitos. E o hipócrita, no fim, ele sempre acaba criticando aquilo que ele mais negligencia, ou no mínimo aquilo que ele mais tem vontade de fazer, e por causa do seu fanatismo, porque o hipócrita geralmente é contaminado de fanatismo também. A hipocrisia e o fanatismo acabam sendo extensão, consequências uma da outra. São doenças que apresentam um quadro clínico quase que de forma genérica, os dois sintomas. Migalhas da mesa, quinto tema. Aqui Cristo tinha saído de Genezaré e, segundo o conteúdo bíblico, ele seguia pela região de Ciro e Tidon, já descendo em direção ao Mar da Galileia de novo, nas proximidades, com o objetivo de atingir
lá na frente a região de Decápolis. Veja que, conforme Mateus 15, 21 a 28 aqui nos apresenta, quando ele vinha descendo nessa região cananeia, uma mulher começa a andar atrás do grupo, suplicando e clamando em alta voz, para que Cristo curasse a filha dela que estava endemoniada terrivelmente. E ela implorava. E Cristo tomou uma atitude curiosa, uma atitude incomum, que com ninguém ele ainda tinha feito tal coisa. Ele ignorou aquela mulher. E Cristo nunca ignorou ninguém, principalmente pessoas que sofrem. A questão é que Cristo conhecia demais a fé daquela mulher. Cristo queria dar uma lição de fé grandiosa nos seus apóstolos. E sabia que viria dessa maneira. E ele então faz esse teatrinho, ignorando a voz, o clamor daquela mulher, a ponto que os discípulos se sentiram constrangidos com aquilo. Que todo mundo estava escutando aquele grito, aquele clamor daquela mulher, a ponto deles terem ficado constrangidos e chegar em Jesus: Senhor, despede essa mulher para ela ir embora. Já que o Senhor não vai curar, o Senhor não vai fazer nada, não vai acudir. Jesus, nesse momento, quando percebeu que o constrangimento deles estava, que não estava aguentando mais, aí ele para, olha para a mulher, imagina o silêncio que houve. E a mulher chega e o adora. Mas sabe que hora que a mulher chegou e adorou ele? Quando ele parou, olhou para ela, conversando com os discípulos, e disse: não convém tirar do pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. Outra atitude brusca, aparentemente, mas que aquela mulher não interpretou como brusca. Ela chegou, ajoelhou e o adorou. E disse: Senhor, de fato, o pão a gente não tira da mão dos filhos para dar para os cachorrinhos. Mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. E se alimentam, ficam fartos. Pensa que fé que tinha essa mulher, meus amados irmãos. Ela estava disposta a se fartar das migalhas que caía da mesa dos filhos. Meus queridos irmãos, tamanha fé em Israel, como dessa mulher, como daquele centurião romano, é digno de fazer parte da fantasia e da realidade de nossa mente, de nossa fé, o tempo todo em nossas vidas. Nós temos a palavra de Deus toda na mão hoje, temos a história, temos a oportunidade não só de mostrar o Redentor para o mundo ao nosso redor, mas como de comungar com Ele, de viver com Ele, conviver com Ele e com o mundo ao nosso redor, compartilharmos isso. E o que estamos fazendo? Jesus só olhou para a mulher e disse: mulher, a sua filha está curada, pode ir tranquila, o demônio já deixou. Que fé, que exemplo de fé. Senhor dos gentios, sexto tema. Aqui Cristo já aparece, segundo Marcos capítulo 7, verso 31, ele já estaria na altura de Decápolis. E eu queria aqui abrir um parênteses curioso, que essa região aqui de Decápolis é aquela que algum tempo atrás ele teria passado e curado o endemoniado gadareno. Foi nessa província de Decápolis, aonde ele teria sido rejeitado e deixou lá aquele gadareno fazendo o trabalho missionário, que agora agregou aqui 4.000 pessoas
entre homens, mulheres e crianças. Um público bem menor do que aquele de judeus, mas aqui um público de gentios agora. Basicamente gentios. Mas o tempo todo, podemos perceber que onde tinha judeus, os gentios também eram agraciados. E vice-versa. Jesus tinha saído de Ciro e Tidon e se dirigido para essa região aqui. Aqui, novamente o cardápio pão e peixe. Cardápio bom, saudável. Uma outra diferença que aparece aqui, quantidade de pessoas menores. Ao invés de 12 cestos, agora aqui eram 7 cestos só. E aqueles pães e peixes, os poucos que tinham, aquelas merrequinhas, se tornaram 7 cestos cheios, que novamente, quando terminou a alimentação do povo, continuaram cheios. E observem aqui, que eles já vinham há 3 dias sem se alimentar, acompanhando Cristo. Esses gentios estavam há 3 dias ali. Pensa o que é ouvir uma mensagem e sentir tanto prazer por ela, que não lembra de comer, não lembra de dormir, não lembra de mais nada. E é o que o relato bíblico diz. Eles estavam ali há 3 dias. Cadê o pregador para fazer isso hoje, hein? A maioria dos pregadores hoje passou de 20 minutos, 40. Já tem gente capotando daqui, capotando dali, dormindo, pescando, pegando peixe de tudo quanto é tamanho. E outros quase quebram o pescoço. Eu já assisti gente na plataforma jogando dentadura na mão e fazendo malabarismo, que acordou de susto com a voz do pregador. É muito danado hoje saber que as pessoas não têm esse carisma salvífico que Cristo apresentava. É lógico, quem poderia ter? Tal quanto o Filho do Deus vivo. Mas um dia, pela graça de Deus, estaremos todos nós com Ele para todo sempre. Aqui a toda a raça eleita tem essa promessa. Todo membro da raça caída que aceitá-lo fará parte da raça eleita e estará um dia para sempre com Ele. Ninguém vai passar mais fome, ninguém vai passar mais dor, ninguém vai passar mais clamor de espécie alguma. O pecado será banido, a morte será banida, o sofrimento será banido. E tudo isso só depende da minha e da sua vontade de cumprir com a missão do Mestre, que Ele tem confiado a cada um de nós, de evangelizar o mundo ao nosso redor, para que Ele possa voltar e nos resgatar a todos. 7º tema: você aceita o convite? Desejar de todas as nações, página 403, sem distinção de idade ou categoria, de nacionalidade ou de privilégio religioso, todos são convidados a ir a Ele e viver. Você vai aceitar o convite? Que Deus abençoe que eu e você possamos vivermos nessa festa, convivermos nessa grande boda do Cordeiro e jamais rejeitemos esse convite, para que naquele grande dia eu e você e os nossos lares representados possamos fazer parte dos remidos. Santo Deus, salva-nos, proteja-nos, continue nos abençoando e nos guiando e nos fortalecendo com a Tua Palavra, para que possamos entender e cumprir com a missão que Tu nos tens confiado. Santifica-nos em Tua Palavra, porque a Tua Palavra é a verdade. Te pedimos e te agradecemos essas bênçãos, em nome de Jesus. Amém, Senhor.
quase tudo já foi completado, quase nada a mais a dizer. Então já irei orar ao Senhor e pedir suas mãos de amor. Senhor, venha trazer transformação, venha mudar o coração. Seremos um melhor cristão, até que enfim vamos morar na luz do eterno lar e viver no amor sem par. Nesta vida tanta mudança, quanta esperança e tanta coisa ninguém alcança, e Cristo vem nos buscar pro eterno lar. Senhor, venha trazer transformação, venha mudar o coração. Seremos um melhor cristão, até que enfim vamos morar na luz do eterno lar e viver no amor sem par.